Olá, nesse vídeo nós vamos continuar a série Diferença entre Vida Eterna e Reino, da onde havíamos parado no último vídeo comentando sobre o Tribunal de Cristo. Nós já vimos alguns pontos a respeito desse assunto e já abordamos a diferença entre o termo tronos e bema. Vimos que os cristãos serão julgados, embora isso não envolva um juízo eterno, quando se dará a ocasião do julgamento. E também vimos quem será o juiz. O terceiro item que vamos ver agora é quem são aqueles que serão julgados no bema de Cristo. De acordo com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: porque importa que todos nós, lembre-se que o público de Paulo são os cristãos, aqueles irmãos da cidade de Corinto, na província da Acaia, hoje a Grécia. Então, se Paulo está escrevendo para irmãos na cidade de Corinto, e ele diz, importa que todos nós, ele se inclui os irmãos de Corinto, então os que serão julgados no tribunal de Cristo devem se referir então aos cristãos. Eu tenho por base aqui o pequeno livro do irmão Delcio sobre esse assunto, e eu queria só ler um pouquinho o que ele diz. Lembrando, isso se baseia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Aqui nosso irmão diz, Paulo não deixa dúvidas quanto às pessoas que hão de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ele se inclui ao dizer que todos nós haveremos de comparecer perante o Senhor Jesus como o justo juiz. Quando o Senhor Jesus descer do trono até as nuvens, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois os vivos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Naquele momento, nos ares, se estabelecerá o tribunal de Cristo. O item 4, a severidade. Qual é o rigor do julgamento do Senhor no tribunal de Cristo? Ali em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, Paulo fala que naquela ocasião em que estivermos diante do Senhor sendo julgados, toda a nossa obra será provada pelo fogo. Por isso que 1 Coríntios 3, 13 diz, o fogo provará qual seja a obra de cada um. Lembre-se que o que está sendo avaliado aqui não é a salvação eterna, mas a obra que foi feita sobre o fundamento que é Cristo. Aqui diz assim, o Espírito Santo usou o termo fogo para falar sobre a austeridade e o rigor com que as obras dos crentes serão provadas. Hebreus 12, 29 diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Tal declaração é feita logo depois de o apóstolo mencionar a necessidade de servirmos a Deus com reverência e temor. O mesmo autor disse que o Senhor julgará o seu povo. Então, não pense você que creu e tem certeza da vida eterna, como os calvinistas enfatizam tão bem, que a vida eterna não pode ser perdida porque é de graça, que não haverá nenhum tipo de juízo para os cristãos. Há alguns até que veem o tribunal de Cristo como um lugar de receber recompensa, maior ou menor, mas nunca como questão de punição. Mas a Bíblia ensina que nós haveremos de receber o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Então, se eu vou receber o bem, isso é galardão. Alguns vão receber um galardão maior, outros um galardão menor, como as palavras do Senhor Jesus na parábola dos talentos deixa bem claro. Agora, não haveremos de receber nenhuma punição caso tivermos falhado? Aqui fica a questão.
certamente nós vamos receber. Porque haveremos de receber também o mal que tivermos feito neste corpo. E Hebreus capítulo 10, versículo 30, aquela passagem que confunde tantos irmãos, quando fala que o autor de Hebreus, se incluindo, diz: se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos conhecido plenamente a verdade. Já não resta mais sacrifício pelo pecado. Antes resta uma expectativa de fogo horrível, prestes a consumir os adversários. Aí ele vai falando, e de repente ele diz: nós conhecemos aquele que disse: o Senhor julgará o seu povo. Então é do povo de Deus que ele está falando em Hebreus 10, 26 em diante. Está falando de alguém que, embora participante da vida eterna, viveu contra a luz que recebeu. Essa pessoa não perde a salvação eterna, mas ela perde o galardão e recebe disciplina. Tal disciplina é como um fogo prestes a consumir os adversários. Nós não vamos estudar esse texto agora, né? Tanto Hebreus 6, versículo 4 a 8, como Hebreus 10, 26 a 30, vai ficar para vídeos futuros aqui, né? Eu tenho já um vídeo postado aqui no canal, a gente já postou, falando de Hebreus 6, versículo 4 a 8, né? No videobook do nosso irmão G.H. Lang. Mas eu quero ainda considerar esse capítulo 6, versículo 4 a 8 e 10, versículo 26 a 30, com mais cuidado. Porque se nós olharmos o capítulo 10, 26 a 30, nós vamos ver que o autor de Hebreus está fazendo uma referência de paralelismo com um texto que se encontra em Números. Na rebelião do povo de Israel. Depois de terem avançado na jornada, terem conhecido a revelação, a vontade de Deus, eles no seu coração voltaram ao Egito e se rebelaram contra o Senhor e contra Moisés. E o que aconteceu? A ira do Senhor se acendeu e o fogo do Senhor, né, se manifestou no arraial. Mas aquelas pessoas não eram condenadas, elas estavam debaixo do sangue do Cordeiro que havia redimido a cada uma delas. Paulo diz em 1 Coríntios 10 que eles passaram pela nuvem, que todos eles provaram da água, da rocha espiritual que os seguia, que todos eles comeram do maná, que todos estavam debaixo do mesmo pacto. E comeram a Páscoa e o Cordeiro Pascal. Então, eles pertenciam a Deus, mas eles foram deserdados da terra de Canaã. Não completaram a jornada. Foram consumidos pelo fogo disciplinador de Deus. Isso é o que vai acontecer com todo aquele que conheceu a verdade e retrocedeu. Ele conheceu, ele creu, mas retrocedeu. Um fogo vindouro consumirá aqueles que se fizeram adversários de Deus depois de terem crido na obra do Senhor Jesus. Veja, Deus não é adversário deles. Eles, pelas suas atitudes, se colocaram como adversários. E que um cristão salvo pode, na experiência, não na posição, mas na experiência, se tornar um adúltero e um adversário de Deus, é provado em Tiago capítulo 4. Tiago, escrevendo para irmãos, na carta dele, no capítulo 4, diz: adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que se quiser ser amigo do mundo, constitui-se a si mesmo inimigo de Deus. Então veja, o adúltero é aquele que, embora pertença a um elo conjugal com alguém, se relaciona com outro. Nós pertencemos ao Senhor como cristãos. Fomos comprados pelo sangue dele. Mas se amarmos o mundo, estaremos sendo adúlteros. E nós estaremos nos colocando como inimigos dele, embora ele não seja o nosso inimigo. E o que vai acontecer? Por eu viver de uma forma deliberada contra a vontade de Deus, assim como o fogo no arraial consumiu aqueles que pecaram na rebelião do deserto, assim o fogo na era vindoura
vai disciplinar aqueles do povo de Deus que forem julgados e achados indignos com obras reprováveis. Mas é povo de Deus. Porque o próprio texto de Hebreus 10, 30 diz: o Senhor julgará o seu povo, depois de dizer do fogo consumindo os adversários. Então ele calcou aos pés o Filho de Deus, ele ultrajou o Espírito da graça pelo qual ele foi santificado. O que vai acontecer com essa pessoa? Ele será julgado, mas não perde a vida eterna. Todavia, há um juízo de fogo disciplinar de Deus, mas ainda é povo de Deus. O versículo 30 está ali. Quem disser o contrário tem que tirar aquele versículo 30 de Hebreus. É um fogo, está consumindo, assim como consumiu, disciplinando aquele povo no deserto, mas aquele povo era povo de Deus. Quando Balaão foi amaldiçoá-los, Deus não deixou a maldição vir sobre eles. Deus trocou a maldição em bênção. Por quê? Porque estão debaixo do sangue. Apesar de serem disciplinados por Deus, Deus os reconhece como seu povo. Assim também, aquele que conheceu, que foi santificado, que tem sobre si o sangue da aliança, como está dizendo ali em Hebreus 10, mas ultrajou o Espírito da graça, calcou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi comprado e santificado. O que vai acontecer com ele? Assim como aconteceu com Israel, um fogo disciplinar da parte de Deus haverá de tratar com ele. Mas ele e todo aquele que viveu dessa forma, de acordo com o texto de Hebreus 10, ainda é povo de Deus, mas não terá o galardão, mas receberá o mal que fez no corpo. Eu vou deixar para considerar esse assunto num futuro vídeo. Eu só estou mostrando que, de acordo com o que nós estamos vendo aqui, haverá um fogo para tratar com os filhos de Deus no futuro. Não haverá só galardão ou perda de galardão, mas haverá disciplina também no tribunal de Cristo. Porque no capítulo 10, versículo 30, depois de dizer da expectativa horrível de juízo, não é juízo eterno, é juízo disciplinar, o autor de Hebreus diz: o Senhor julgará o seu povo. E no texto acima ele diz que a obra de cada um, o texto que nós lemos aqui primeiro, 1 Coríntios 3, 13, a obra de cada um será provada pelo fogo. Esse dia, o dia do acerto de contas, será revelado em fogo. Paulo usa também um termo muito forte em referência a esse dia. Ele fala do temor do Senhor, ou como diz uma tradução mais fiel, o terror do Senhor. 2 Coríntios 5, versículo 10 e 11. Depois de mencionar o tribunal de Cristo, onde todos haveremos de comparecer, ele diz que nós estamos de acordo com o temor, o medo de sermos reprovados por Deus, nós então nos comportamos de uma maneira a agradá-lo. Eu vou até ler esse versículo em 2 Coríntios 5, 10 e 11. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal, tá vendo? Se você fez o mal, vai receber o mal também, que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, ou como diz uma tradução melhor, o terror do Senhor, terror. Porque uma coisa que os cristãos não têm hoje é o medo de pecar contra Deus. Mas Paulo fala do terror do Senhor. Persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Ao conhecermos quão terrível é o critério do juízo do Senhor, nós persuadimos os homens, nós convencemos os homens de que devem estar preparados. E nos permitimos ser plenamente conhecidos, manifestados como em transparência por Deus. E aí Paulo fala: esperamos os coríntios, que muitas vezes eram subordinados, vocês também reconheçam isso. Então, ele fala também sobre dano
e perda. Né? Em 1 Coríntios 3,15, né? Ele fala que se a obra de alguém se queimar, tal pessoa sofrerá dano, não uma condenação eterna, um dano, mas ainda será salvo. E em 2 João, capítulo 2, aliás, capítulo 2, né? 2 João, versículo 8, não tem capítulo 2, né? Só tem um capítulo. É que eu vi aqui segunda, e aí eu já, na cabeça, o 2 de 2 João se tornou um capítulo 2, mas é capítulo único, tá? Versículo 8. Aqui o apóstolo João diz: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. É porque alguns não terão galardão. Outros vão receber um galardão parcial. E outros ainda serão disciplinados. Então, que Deus nos ajude. Espero que tenha ficado claro. Nós vamos continuar esse assunto num próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de todos aqueles que têm assistido. Até o próximo vídeo.